Paz do Senhor, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Continuando a nossa leitura do livro de Juízes, a partir do capítulo 9 hoje. Amém? Espero que vocês estejam bem. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, Senhor, por esse momento, pelo dia de hoje, por cada livramento, porque o Senhor nos trouxe até aqui, seja qual for o momento que qualquer uma das pessoas estejam tirando para assistir essa live. Fala conosco, Senhor, nos revela a Tua palavra. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas. É o que nós pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Então, continuando aí no capítulo 9, vamos falar de Abimeleque, filho de Gideão ou Jerubaal, que a gente finalizou ontem no capítulo 8. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e disse a eles e toda a geração da casa do pai da sua mãe: Perguntai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, quem é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram, é nosso irmão, né? Ele usa essa estratégia, né? Gideão teve muitos filhos, 70 filhos, não tem como 70 filhos governar. Mas Abimeleque era ali descendente, era daquela tribo, né? Então ele usa isso para persuadir o povo, convencer a seguir a sua liderança, né? Versículo 4. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Meu dedo estava na câmera aqui. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. Quando foi avisado disso, Jotão foi, pôs-se no cume do monte, Gerizim, levantou voz e clamou, Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reina sobre nós. A oliveira, porém, lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezavam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores, a figueira, reina sobre nós. E a figueira, contudo, lhe respondeu, deixarei eu a minha doçura e meu bom fruto e iria dominar sobre todas as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem e reina sobre nós. E a videira, porém, lhes respondeu, deixaria eu meu vinho, que alegra Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro, as árvores, se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, se é que em verdade e sinceridade procedeste, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usasse conforme o seu merecimento, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantaste contra a família do meu pai, e mataste seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua escrava, fizeste reinar sobre a cidade de Siquém, porque é vosso irmão. Ele usa a parábola ali das árvores, né? Nenhuma das árvores quis reinar sobre as outras, né? Todas não quiseram deixar o seu papel original ali, que o Senhor as fez para ser. Mas o espinheiro, que é o único que talvez não tivesse condições, ele aceita, né? E o seu reinado é um reinado com espinhos, né? Espinheiro não tem sombra, né? Mas aqueles que não estivessem habitando debaixo da sombra dele, ele diz que queimaria, né? Consumiria com fogo
os cedros do Líbano. E a gente vê que Abimeleque, aqui, antes mesmo do período dos reis, né, lá de Saul, Davi, enfim, a gente já vê um interesse, né, uma briga, de certa forma, não necessariamente uma briga, mas nesse sentido de interesse de poder, né, de reinar, de ter esse poder, né, digamos assim, da parte de Abimeleque. E aí, creio que vocês entenderam, Jotão é o único filho que sobreviveu da matança, da chacina que Abimeleque faz contra todos os outros 70 irmãos que também eram filhos de Gideão, para que ninguém fosse tomar o reino no lugar dele, né? Versículo 19. Se, pois, em verdade e sinceridade procedeste com Jerubbaal, com sua família hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, da casa de Milo, e consuma Abimeleque. Então fugiu Jotão para Ber, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Ele faz aqui um discurso, né, contando o que Abimeleque fez, falando que o povo instituiu ele ali como liderança, e ele matou todos os filhos, né, de Gideão, um homem que lutou pelo povo, que arriscou sua vida pelo povo, né, esse é o agradecimento que o povo estava dando à história, à memória, digamos assim, de Gideão, né. Revolta contra Abimeleque. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam traiçoeiramente contra Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal, como também o sangue deles, recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhes ajudaram a matar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens sobre os cumes dos montes, para emboscar e assaltar todo aquele que passasse pelo caminho, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram no campo, colheram uvas, pisaram nas uvas e fizeram festas no templo do seu Deus. Enquanto comiam e bebiam, amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? Quem é Siquém para que o sirvamos? Não é filho de Jerubbaal? E não é Zebul o seu oficial? Servia antes os homens de Emor, pai de Siquém. Por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Se esse povo estivesse sob o meu comando, eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: conclama ao teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, acendeu sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra ti. Portanto, levanta-te de noite, tu e teu povo que estiver contigo, e ponde voz de emboscada no campo. Pela manhã, ao sair o sol, ataca a cidade. Saindo contra ti, Gaal e o povo que estiver com ele, fazei-lhe como puderes. Abimeleque vence Gaal, né? Assim levantou-se de noite Abimeleque e todo o povo que com ele havia se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava parado à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: olha, desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Gaal, porém, tornou a falar: olha, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem pelo caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e muitos caíram mortos até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo e Abimeleque foi avisado disso. Tomou o povo e o repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que com ele estavam avançavam à entrada da porta da cidade, enquanto os 2 grupos avançavam sobre todos os que estavam no campo e os feriram.
Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e a tomou. A Lola. Ô, filha, dá licença pra mamãe? Você vai sentar em cima da minha Bíblia? Deixa eu ver se eu vou conseguir ler com ela aqui, né? 45. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e a tomou. Matou o povo que nela havia, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza, na casa de El-Berite, Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon. Para com isso. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele estava, e tomando um machado cortou um galho de árvore e levantou e colocou sobre os ombros, e disse ao povo que com ele estava: o que me fizeste fazer, apressai-vos e fazê-lo também. Cada um cortou o seu galho e seguiu Abimeleque. Os galhos foram empilhados junto da fortaleza que foi incendiada com o que nela estavam, de maneira que todas as torres de Siquém morreram uns 1000 homens e mulheres. Né? Então é uma batalha aqui, né, que o Senhor acaba usando Abimeleque em prol também de livrar o povo desses homens, né, e dar vitória para ele, na cidade de Siquém. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, onde todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após si as portas e subiram no telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e a atacou, mas ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher me matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Interessante, né? Que no mesmo momento o Senhor permite que eles vençam uma batalha, mas o Senhor envia esse juízo, né? Por causa do que ele fez com seus irmãos. E a pedra cai, ele quebra o crânio, mas ele ainda tem vida, né? Vida e consciência para pedir para que o seu servo mate ele ali, né? Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Desta forma, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim, a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Então, esses homens que estavam em Siquém eram homens maus. O Senhor usa Abimeleque, né, para fazer juízo contra eles, para libertar o povo contra eles, mas o Senhor também faz juízo contra Abimeleque pelo que ele fez, né? Então, em determinados momentos, o Senhor usa pessoas que talvez não sejam as mais prováveis, as que são esperadas, né, para fazer certos feitos, mas aqui antes do Senhor fazer juízo contra Abimeleque e ele perder a vida, o Senhor permite que ele faça juízo contra esses homens cruéis, né, que estavam em Siquém. Minha filha, ela quer brincar de morder minha mão agora, uma hora dessa. Então, capítulo 10, né, Tola e Jair. Ou Tolá, né, não sei. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Pauá, filho de Dodô, homem de Issacar, tribo de Issacar, né? Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Liderou Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, e liderou Israel 22 anos. Tinha este 30 anos, que cavalgavam 30 jumentos. Tinham 30 cidades em Gileade, que se chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. A opressão dos amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Serviram os Baalins e Astarote e os deuses da Síria e aos de Sidom e de Moabe e dos amonitas e dos filisteus, e porque
deixaram o Senhor e não o serviram, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, os quais, nesse mesmo ano, os oprimiram e humilharam. Por 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. O rabo dela tá na frente. Os amonitas também passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti temos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. E respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamaste a mim, não vos livrei da sua mão? Vós, porém, me deixaste a mim e serviste outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolheste, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Os filhos de Israel, porém, disseram ao Senhor: pecamos, fazemo-nos conforme tudo quanto te parecer bem. Então somente te rogamos que nos livres hoje. Eles sabiam, que esses falsos deuses não tinham o poder de livrar ele das mãos, dos inimigos, do opressor. Então tiraram os deuses alheios no meio de si e serviram ao Senhor, e o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Quando os amonitas se reuniram e se acamparam em Gileade, também os filhos de Israel se reuniram e se acamparam em Mispa. Então o povo e os líderes de Gileade disseram uns aos outros: quem começar a pelejar contra os amonitas será chefe de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Jefté vence os amonitas. Era então Jefté o gileadita valente e valoroso. Seu pai era Gileade e sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: não herdará nada de nossa família, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiam. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os líderes de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté, porém, disse aos líderes de Gileade: não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora vieste a mim quando estão em aperto? E responderam os líderes de Gileade a Jefté: é por isso que viemos te procurar. Vem conosco e combate contra os filhos de Amon, e será nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos líderes de Gileade: se me levardes para combater contra os filhos de Amon e o Senhor os der a mim, então eu serei vosso chefe? E responderam os líderes de Gileade a Jefté: o Senhor é a nossa testemunha, certamente faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, o povo, e pôs por comandante o chefe sobre si. E Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ela tá latindo pra porta, gente. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim para pelejar contra a minha terra? E respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: quando subiu do Egito, Israel tomou minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Devolva-me agora essas terras em paz. Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Quando, porém, subiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Versículo 16, Eu fui olhar a Lula porque ela estava latindo. Quando, porém, subiu do Egito, Israel andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te
que me deixe passar pela tua terra. Mas o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Enviaram também mensageiros ao rei dos Moabitas, o qual não lhes quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e veio pelo oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Mas não entrou nos limites dos Moabitas, pois Arnon é o limite deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e lhes disse: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o nosso lugar. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas passar pelo seu território, pelo contrário, juntou todo seu povo, acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom com todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu e tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Tomou por herança todo o território dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, visto que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo de Israel, que direito tendes de possuir esta terra? Não possuirias tu o território de Camus, teu Deus, que teu Deus te dá? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor, nosso Deus, nos der. És melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Contendeu ele em algum tempo com Israel e pelejou alguma vez contra ele? Por 300 anos Israel habitou em Hesbom, e nas suas aldeias em Aroer, e nas suas aldeias em todas as cidades que estão ao longo de Arnon. Por que não as recuperaste naquele tempo? Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então, era essa mágoa, esse rancor, né, da terra, desde a época que o povo saiu do Egito, né? E, por algum motivo, esse descendente agora aí desse povo achava que podia reivindicar de volta essas terras, né? 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, passou ele por Gileade, Manassés, chegou a Mispa de Gileade, e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Olha o voto que ele faz com o Senhor, né? Ele iria matar, sacrificar alguém da família dele, aquele que saísse primeiro, se o Senhor desse, né, esse povo nas mãos dele. E quando a gente está alinhado com a palavra, eu creio que se é um povo que quer tomar aquilo que é de Israel, que o Senhor deu, que o Senhor tem levantado juízes, né, a favor de Israel, será que era necessário esse voto, né? Será que ele não poderia pedir ao Senhor, reivindicando as palavras mesmo do Senhor, a palavra do Senhor, né, de que daria livramento ao povo de Israel, para que o Senhor desse vitória nessa batalha? Enfim. 32. Assim Jefté foi combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Vindo Jefté a Mispa, sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E respondeu ela: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faz de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais a seu pai: Mas concede-me este único pedido, deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas amigas. E disse ele: Vai, e deixou aí por 2 meses. Filha, ela tá querendo atenção. Deixou-a ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore. Disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes.
Ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais teve relação sexual com homem algum. Daí veio o costume em Israel, das filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então ele faz... Peraí, gente, meu Deus, ele faz esse voto com o Senhor. A menina, né, em obediência, se entrega, né, para que o voto do pai seja aceito por Deus. Molhou as patas todas na água. E morre virgem, né, sem se casar, enfim. Então fica essa lição. Não estudei muito a fundo para trazer uma mensagem, uma palavra para vocês a respeito dessa atitude de Jefté, mas fica, né, o pensamento. Será que era necessário esse voto? O Senhor não se agrada do voto de tolo. Então quando a gente faz um voto com o Senhor, nós devemos cumprir, mas às vezes tem coisas que somos nós que colocamos, né, os carros na frente dos bois. Eu creio que se ele orasse e pedisse ao Senhor, assim como Gideão, assim como em outros momentos, outros juízes, o Senhor levantou, porque o Senhor deu aquela terra ao povo de Israel. Ele manda esse mensageiro para aquele rei ali, para aquele líder de Amon, explicando tudo o que aconteceu. Então, eu creio que era a vontade do Senhor que assim permanecesse. E ele zela para cumprir a palavra dele. Ele não é homem para que minta. A não ser que Jefté realmente estivesse tão temeroso dos pecados do povo de Israel, que talvez ele achasse que o Senhor, né, pelo povo de Israel, o Senhor não faria, não daria vitória, né? Então, são... Ai, mordeu meu dedo. São 2 vertentes aí que a gente pode pensar do que levou Jefté a fazer esse voto. Amém? Minha cachorrinha já tá aqui doida. Vocês estão vendo? Tá querendo atenção? Porque eu só tenho dormido, gente, durante o dia. A bichinha fica esperando eu acordar e quer que eu brinque com ela. Coitada. É isso. Se Deus permitir, amanhã estamos aqui de novo. Tenham um bom dia, uma boa noite de sono. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã.